E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, nesse vídeo eu irei falar sobre os training camps da NBA, rapaziada. Os training camps serão abertos na próxima terça-feira, tá bom? No próximo dia 3 de outubro começam os training camps e esse é o momento onde os trabalhos começam de verdade. É durante o training camp que o treinador coloca suas ideias em prática, é o momento onde o treinador realiza testes e é o momento onde perguntas são respondidas. Muitas perguntas são respondidas durante o training camp. E nesse vídeo eu separei cinco perguntas que devem ser respondidas durante os training camps da NBA, tá bom? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar. Deixa eu só dar um golinho no café. Bom café, inclusive. Vamos lá. Primeira pergunta. Quem é que vai substituir Bruce Brown e Jeff Green no Denver Nuggets? A off-season do Denver não foi uma boa off-season. A verdade é essa. Off-season do Denver foi bem abaixo. O time teve muitas perdas e não trouxe peças de reposição. As duas grandes perdas que o Denver teve nessa off-season foram Bruce Brown, que foi uma peça crucial para o título, e o Jeff Green, que foi muito importante saindo do banco. Esses dois saíram do Denver e o time não contratou ninguém para substituir. Ou seja, o Denver vai ter que apostar em jovens para substituir esses dois jogadores que foram muito importantes na conquista do título. E a pergunta é: quem serão esses jovens que vão substituir esses dois caras? Eu acredito que quem vai herdar os minutos do Bruce Brown será o Christian Braun. O Christian Braun teve uma boa temporada de calouro, ele aproveitou bem os minutos que teve. Nas finais, ele conseguiu um jogo de 15 pontos, ele mostrou um bom potencial de ser um two-way muito interessante, só que o Christian Braun, ofensivamente, não entrega a mesma coisa que o Bruce Brown entregou. O Bruce Brown, ele teve temporada passada, ele mostrou temporada passada, melhor dizendo, uma versatilidade ofensiva que fez total diferença pro Denver. O Christian Braun não é tão versátil assim. Então, se o Michael Maloney optar por utilizar o Christian Braun para substituir o Bruce Brown, o Christian vai ter que evoluir muito ofensivamente para substituir o Bruce Brown à altura. Vai ser uma missão complicada. Mas o Christian Braun seria a minha aposta. Agora, para substituir o Jeff Green, aí é mais complicado. Um cara que eu vejo tendo potencial para substituir o Jeff Green é o Peyton Watson. O Peyton Watson, ele não jogou tanto temporada passada, não teve tantos minutos, mas ele mostrou uma boa capacidade atlética, ele mostrou que pode ser um defensor bem dinâmico, só que ele jogou muito pouco. Ele é muito cru, muito inexperiente. Ele é o extremo oposto do Jeff Green. Peyton Watson, cru, inexperiente, um cara que teve poucos minutos na NBA. Já o Jeff Green, experiente pra caramba, veteranaço, viveu de tudo na liga e é um jogador seguro para sair do banco. O Jeff Green é o melhor reserva da NBA? Não, mas ele é um dos mais confiáveis. Então, o Peyton Watson pode substituir, mas é muito difícil que nesse primeiro ano, né, jogando de fato, porque a temporada passada ele jogou muito pouco, é muito difícil que nesse seu primeiro ano, tendo bons minutos na NBA, o Peyton Watson entregue a mesma coisa que o Jeff Green entregou. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Quem é que vai substituir esses dois caras?
Será que é Christian Brown e Peyton Watson mesmo? O Denver pegou outros caras no draft. Será que um deles vai pegar essa vaga do Jeff Green ou a do Bruce Brown? Essa é uma pergunta que o Training Camp vai responder. Essa é uma pergunta que o Training Camp, pelo menos, deveria responder. Segunda pergunta, e essa aqui é a grande pergunta que o Training Camp deve responder. Qual será o papel do Chris Paul no Golden State Warriors? Essa pergunta é feita desde o anúncio da chegada do Chris Paul. Desde o anúncio da troca entre Chris Paul e Jordan Poole, essa pergunta é feita. Qual que vai ser o papel do Chris Paul no Warriors? Vai ser titular ao lado do Curry? Vai ser reserva, liderando a segunda unidade? O que o Chris Paul vai fazer? Como que o Steve Kerr vai usar o Chris Paul no Golden State? O Training Camp deve responder essa pergunta. O próprio Steve Kerr, inclusive, falou que ele só vai ter a resposta para essa questão quando trabalhar de fato com o Chris Paul. Então, essa talvez seja a grande pergunta que o Training Camp deve responder. Eu, particularmente, gostaria de ver o Chris Paul no time titular ao lado do Curry, porque eu acredito que os dois podem se entender muito bem em quadra. Estamos falando de dois jogadores que têm um QI de basquete absurdo. Talvez sejam dois dos jogadores mais inteligentes da NBA atual. Esses caras são muito inteligentes. Então, eu acredito que os dois podem se entender no time titular e eu quero muito ver os dois, sabe, dividindo quadra. Mas eu concordo que o jeito mais simples do Steve Kerr usar o Chris Paul sem ter que mudar muito o seu sistema de jogo é usar ele como reserva. Eu concordo que é o jeito mais fácil, é o jeito mais simples de usar o Chris Paul. Mas aí tem a questão, o Chris Paul vai aceitar ser reserva? Ele vai aceitar esse papel? Ele nunca foi reserva na vida. O Chris Paul não sabe o que é sair do banco. Ele não sabe. Então, essa talvez seja a grande questão para esses training camps. Qual será o papel do Chris Paul nesse Golden State? Terceira pergunta, e aqui eu dei uma roubada. Eu coloquei duas perguntas em uma, porque são duas perguntas sobre o mesmo time. Então, dei uma roubadinha. São duas perguntas sobre o Lakers. A primeira pergunta: Anthony Davis começa a temporada jogando na 4? Vários insiders de Los Angeles reportaram recentemente que o Anthony Davis falou para a diretoria e para a comissão técnica do Lakers que ele quer voltar a jogar como ala pivô. Temporada passada, ele foi efetivado como pivô. O Anthony Davis ele jogou muito mais como pivô temporada passada do que como ala pivô, que foi a posição onde ele mais jogou na carreira. O Anthony Davis surgiu como ala pivô, foi um ala pivô durante toda a sua passagem pelo Pelicans. Em alguns momentos, na sua primeira temporada no Lakers, ele jogou na 5, mas na maioria dos jogos jogou na 4. Só que temporada passada ele jogou de pivô, ele foi um pivô. E foi um dos melhores pivôs da última temporada, inclusive. Só que ele quer voltar a jogar na 4. Ele quer ter mais minutos como ala pivô do que como pivô. E a grande questão é que jogando como pivô, o Anthony Davis ele destruiu e o Lakers jogou muito melhor com o AD na 5. Quando o Darvin Ham montou uma lineup com LeBron na 3, Hashimura na 4 e AD na 5, quando ele montou essa lineup, o Lakers atingiu um outro nível. Foi onde o Lakers, sabe, conseguiu realmente se impor. Essa foi a melhor lineup que o Darvin Ham montou. Com D'Angelo na 1, Austin Reeves na 2, LeBron na 3, Hashimura na 4 e AD na 5. Essa foi a melhor lineup que o Lakers teve temporada passada. E aí, mudar essa lineup só porque o AD não quer mais jogar de pivô é um risco. É um risco. Ao mesmo tempo que também é ruim desagradar o AD, porque ele acabou de assinar uma extensão absurda. Então, essa é uma pergunta que eu tenho. Mesmo tendo destruído como pivô,
o AD vai começar a temporada jogando na 4? E se começar, quem é que joga na 5? É Christian Wood? É Jackson Hayes? Essa é uma pergunta que eu tenho. E a outra pergunta que eu tenho em relação ao Lakers, outra pergunta que o training camp do Lakers deve responder é: D'Angelo Russell se mantém como titular? O D'Angelo, ele teve bons momentos temporada passada, não tem como negar isso, só que ele fechou a temporada muito mal. Pô, o D'Angelo quase não jogou contra o Denver na final do Oeste. Por quê? Porque ele tava mal pra caramba. Você consegue salvar uns 2 jogos do D'Angelo Russell no último playoff. Uns 2. Forçando 3, sabe? A pós-temporada do D'Angelo foi ruim. Enquanto a pós-temporada do Gabe Vincent, que chegou agora no Lakers, foi fantástica. O Gabe Vincent teve um senhor playoff. Então a pergunta que eu tenho e que o training camp vai responder é: D'Angelo se mantém como titular mesmo com a chegada do Gabe Vincent? Eu colocaria o Gabe Vincent de titular. Eu defendo a ideia de que o Gabe Vincent tem que ser titular na abertura da temporada e o D'Angelo tem que ir pro banco. Se durante a temporada o D'Angelo destruir e mostrar que tem condições de reassumir a titularidade, show de bola. Mas eu começaria a temporada com o Gabe Vincent sendo o meu armador titular. Mas aí o Darvin Ham que vai decidir. Parece que o Darvin Ham tá bem inclinado a manter o D'Angelo na 1. E manter o D'Angelo na 1 não, né? E manter o D'Angelo como titular. Na 1 ele sempre vai jogar. Sendo reserva ou não, ele sempre vai ser vai jogar como armador. Mas parece que o Darvin Ham tá inclinado a segurar o D'Angelo lá na lineup titular. Eu mudaria, mas vamos ver. Vamos ver qual que vai ser a resposta do Darvin Ham no training camp. O Darvin Ham ele vai ter que dar essa resposta. Se ele vai usar o D'Angelo como titular ou como reserva. Penúltima pergunta. E essa aqui, pergunta curta. Iremos ver o James Harden no training camp? Essa é a pergunta de milhões. O James Harden vai se apresentar? Na terça-feira, na abertura do training camp do Philadelphia, veremos o James Harden? Eu acho que não. Eu acho muito difícil que o James Harden se apresente. Tudo aponta para essa direção, de que ele não vai se apresentar. Mas só na abertura do training camp teremos essa resposta. O James Harden vai estar lá? No Media Day, que vai ser na segunda-feira, teremos uma entrevista do James Harden nas instalações do Sixers? Essa é uma pergunta que o training camp deve responder. E a última pergunta, e essa é uma pergunta sobre o Boston Celtics. Quem é que vai jogar ao lado de Kristaps Porzingis no garrafão? O Porzingis chegou no Celtics, tá? O Celtics abriu mão do Marcus Smart para ter o Porzingis, então é óbvio que ele vai ser titular. Ainda mais vindo da temporada que ele teve. A temporada do Porzingis foi absurda. Foi a melhor temporada do Porzingis na carreira. Então ele vai ser titular, provavelmente na 4. Quem é que vai fechar esse garrafão com o Porzingis? Vai ser o Horford? Vai ser o Robert Williams? Essa é uma pergunta que eu tenho. E com certeza o Matsula também tem essa dúvida, porque se ele usar o Robert Williams ao lado do Porzingis, ele ganha na defesa, ele ganha proteção de aro, só que ele perde um pouquinho no ataque. Porque ofensivamente o Robert Williams ele é bem limitado. Se ele colocar o Horford, ele perde um pouco na defesa, mas ganha muito no ataque. Porque o Horford, ele espaça bem demais a quadra. E aí, como o Matsula é um treinador com um DNA ofensivo muito forte, talvez ter o Horford ao lado do Porzingis seja melhor. E aí ele utiliza o Robert Williams como um sexto homem, bota ele na lineup titular nos momentos para fechar o jogo. Então, essa é uma pergunta que eu tenho. Na abertura da temporada, primeiro jogo, quem é que vai estar do lado do Porzingis no garrafão? Horford ou Robert Williams? Eu iria de Robert Williams. Mas eu acho que o Matsula vai de Horford. Por conta da questão ofensiva. Mas só vamos saber isso
quando começar o training camp. E aí, quando a gente ver o que o Mazzulla pensa pro time. Essa é outra pergunta que o training camp deve responder. Então, é isso, meus amigos. Essas são algumas perguntas que eu acredito que o training camp vai responder, pelo menos deve responder. E você, qual é a sua pergunta para esse training camp? Qual que é a pergunta que você quer que seja respondida durante esses training camps que, de novo, abrem na terça-feira? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Mais um golinho no café antes de sair. Tamo junto!